Graça e paz, seja bem-vindo e bem-vinda para o nosso estudo bíblico online. Gratos pela equipe que está conosco. Saúdo a pastora Ângela, boa noite. Boa noite quem nos acompanha. Também ao Jonatas, nosso instrumentista responsável lá e musicista para conduzir o louvor dessa noite. Também o pastor Isaías que está na parte técnica. Deus nos acolhe, Ângela, com uma palavra que a gente encontra lá no profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 6. Isso aí, lá diz: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito, diz o Senhor Todo-Poderoso. Bonita essa palavra. Bonita palavra. Que o Espírito Santo mova e dirija o nosso estudo e que, mesmo que os tempos sejam difíceis, né? De muitos considerandos, de apelações para a violência, a gente vê as guerras que estão aí, e também da nítida motivação sempre para que as coisas sejam individualizadas. Nós rogamos diante dessa situação que o poder do Santo Espírito nos faça fazer o que tem que ser feito. Isso aí. Vamos cantar? Vem, Espírito Divino, grande ensinador. Pode ser feita de várias formas, né? Com várias modalidades, e todavia carrega em si um forte caráter comunitário também para nós nesta noite, né? Essa noite também para nós. Por isso, quando a gente fala um caráter comunitário, a gente quer sempre dizer de que um estudo bíblico geralmente é feito onde um grupo de pessoas sentam juntas para conversar e aprofundar o estudo. E às vezes aqui no caso nós fazemos isso em conjunto, mas não presencialmente no mesmo lugar, né? Estamos em ambientes diferentes. Diferentes. Assim como estamos em cadeiras diferentes aqui também à noite, né? O espaço é pequeno aqui, mas a gente está congregado em torno dessa mesma mesa, dessa mesma palavra. E mesmo então, estando à distância, nós queremos animar cada uma a interagir conosco. Escreva lá no chat, pode ser uma pergunta, um comentário, partilhando da onde que está falando, né? Sempre contando com a força do Espírito Santo para que a gente possa se entender nas nossas conversas à distância, né? Isso aí, sempre podemos partilhar um pouco, né, do que sentimos, do que experimentamos também na nossa vida. A nossa modalidade de estudo
que quer sempre prezar de que a gente tenha a possibilidade de você que está em casa participar, sempre deixa uma palavra, uma pergunta de estímulo. E para estabelecer a nossa prosa, hoje à noite nós perguntamos: o que você entende por Trindade? Enquanto vocês pensam em casa, né, Ângela? Escreva aí no chat o que você entende como Trindade. E se não tiver com a Bíblia ainda na mão, assim, ao alcance da mão, como eu estou aqui, corre lá, vê onde ela está e traga para que você possa ter a Bíblia em mãos para iniciarmos o estudo bíblico. Enquanto isso, cantemos Trino Deus. Pergunta feita também requer que a gente olhe um pouquinho se nós temos respostas, reações. A pergunta colocada: o que você entende como Trindade? Vamos aqui, enquanto isso, acolher algumas pessoas. Nós estamos numa sistemática nova, né? Onde vocês podem ter os hinos, o texto dos hinos projetados na própria tela do vosso celular. Por outro lado, percebo que aqui para a gente ler, quem está participando com a tela fundo aqui escura não está me ajudando bastante, né? Mas vamos lá, eu vejo que o Carlos Hilton Tomé está conosco. Diz boa e abençoada noite, obrigado para ti também, Hilton. Também a Maria Delossi Dietrich diz boa noite, na paz de Cristo Jesus. Carla Ratke diz boa noite. Cláudio Heckler, desejamos para você também, Cláudio, uma boa noite e é claro, né, uma pronta recuperação da cirurgia que você fez já na semana passada, né? Quinta passada, faz uma semana hoje, né? Faz uma semana hoje. Também a irmã Gartzmann Brandt diz boa noite. Márcio Rommel, também boa noite para ti, Márcio, obrigado pela tua presença aqui. Ana Júlia Schmidt diz boa noite, assistindo aqui junto com o Arthur Lucas Schmidt, que é confirmando. Pode botar na tua lista aí, pastor Isaías, uma presença pro Arthur. Isso. Eloy Schwantes diz parabéns para mim, sucesso também, da mesma forma desejo para a pastora Ângela, que está do meu lado. Quem mais está conosco, Ângela? Vai lá. Olha quem eu estou achando. Vai lá. Você falou. A Roseli está assistindo, o Daniel, conhece? A Roseli e o Daniel eu conheço. Sim. Vamos ver, a Pérola Plutos aqui, né? É o Luiz lá da Campina, sempre nos acompanha também. A Serlene, nossa secretária, está nos acompanhando. Aproveitando a folga, né, Serlene? Folga sempre é bom, né? Para fazer aquilo que a gente não fez durante os últimos 15 dias, né? Ali tá firme, que bom. O seu Harvey Meinhardt, que sempre nos acompanha. Muito bem. E ele está dizendo que está assistindo lá de Sinimbu, chuvosa. Eu acredito, está cheia as águas lá também, né? Eu ando acompanhando um pouco essa questão da enchente aí, preocupa, né? E ele fala assim, a motivação curiosa de ouvir os conhecimentos bíblicos. Que bom, né? Harvey, é bom. Aqui ainda está conosco a Nilza Schreiber.
Boa noite, muito bom poder acompanhar o estudo bíblico, mesmo distante. Estamos acompanhando de Concórdia, Santa Catarina. Oh, que bom. Um abraço para vocês, né? De Concórdia, Santa Catarina. A Lilian Georg está nos dando boa noite. Agora eu já não sei, tá meio misturado os nossos. Acho que eu não tinha citado ela ainda, né? Não, a Lilian não. Vai lá. Então, isso aí. Então, boa noite, Lilian, também para ti, para o Gilberto, que deve estar junto, nos acompanhando. Também o Jair Seidel, de 3 de maio, juntamente com a esposa, não? O Jair é nascido em 3 de maio, mas já está alongado, muito longe de 3 de maio, né? 10 quilômetros, está lá em Independência, né? Muito bem. Seu Nestor Schenher. Nestor Schenher é amigo da gente lá de Sinimbu. E a Nair Ben também está dando boa noite. Nair Ben Glaci, Ingrid Bubbles também diz boa noite. E a Maide Hartmann. Maide Hartmann. Muito bem. Ninguém arriscou dizer nada sobre a Trindade, né? Tem uma pessoa, deixa eu vai localiza lá então. Ali, ó, o seu Luiz, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade, nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso. Os serafins, no final de semana, na acolhida, no lema da semana, dizia assim, Santo, 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 né? Então, Pai Santo, Filho Santo e Espírito Santo. Né? Isso aí. Legal. Então vamos lá, vamos nós aqui então dar uma pincelada sobre a questão da Trindade. Isso. O fundamento para a teologia trinitária começou a ser redigido com base bíblica, sempre dizendo, no ano 325 depois de Cristo. Ou seja, este mês, em junho, nós completamos 1700 anos do início dessa redação. Dia 20 de maio. 20 de maio. Me corrija aí. 20 de maio, né? Foi o dia que eles encerraram o concílio, né? Isso aí. Foram 61 dias de reunião. A gente faz uma semana e olha lá, né? A gente faz 2 horas, já está com dor em alguns lugares do corpo, né? Então... E a questão trinitária, ela começa a ser redigida em 325 depois de Cristo, mas só é finalizado em 381 no Concílio de Constantinopla, onde então foi agregado, incorporada a natureza divina do Espírito Santo. Isso primeiro não pertencia, né, ao credo inicialmente, da igreja, né? Não, inicialmente não, né? E só em 385. Então, Concílio de Nicéia 325, Concílio de Constantinopla em 381 fecha a questão, por isso nós temos o primeiro credo ecumênico, que é o credo niceno-constantinopolitano. É isso aí mesmo, essa palavra bonita aí para a gente dar para o nome de filho, né? Tu sabe que talvez é interessante perguntar para quem está nos acompanhando se conhece esse credo. Porque na nossa igreja, até o início dos anos 90, ele era usado em cultos. Depois ele teve a nova liturgia e ele acabou ficando... Ele é maior, né? Eu acho que daí a gente foge dele. Mas o meu marido, o Gilcinei, quando ele fez a confirmação dele, em 93, por aí, 4, eles usaram esse credo. Então é interessante, né? Depois de... Até uma época se usava e hoje a gente pouco conhece o credo niceno, né? Ou pratica, ou fala, ou confessa a fé com ele. Né, com as palavras dele. Então, se alguém lembra, poderia dizer ali, só para a gente ter uma ideia, né? Se alguém viveu isso na sua vida de fé, onde ainda se usava o credo niceno constantinopolitano, logo depois da pregação nos cultos. Né? Então, a Trindade, há um único Deus. O Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho como auxiliador de ambos. Isso a gente vai hoje, de uma ou de outra forma, aprofundar um pouquinho. Nós estamos no tempo litúrgico de pós-Pentecostes, ou seja, no domingo passado, retrasado, nós recebemos o Pentecostes e na medida em que isso tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vivemos então esse tempo de pós-Pentecostes. No último domingo era o domingo da Trindade. Por isso, no último domingo nós celebramos, né, na Ecumênia, se chama Santíssima Trindade, e nós éramos o domingo da Trindade. E aí, é inevitável que o texto previsto desta semana, do Evangelho, tenha o seu centro de reflexão, o serviço e o trabalho especificamente designado e que é desenvolvido pelo Espírito Santo. O nosso texto de hoje é João, capítulo 16, o versículo 12 a 15. Se vocês em casa puderem localizar em vossas Bíblias, mas como o texto é curtinho, né, pastor Isaías, a gente já facilitou a vida de vocês em casa
E o texto vai aparecer aí para vocês nas vossas telas e a gente vai ler e vocês podem estar acompanhando. Então, o versículo 12 até o versículo 15. Vamos ler de forma alternada? Pode ser. O versículo 12 do capítulo 16 de João diz: Jesus diz aos seus discípulos: ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Versículo 14: ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer, e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Aí está então o nosso texto. Um texto curto e nem por isso bem profundo, né? Talvez é importante a gente dizer para vocês que estão conosco no estudo algumas questões antes de adentrarmos no estudo versículo a versículo. Estamos nos ocupando com o quarto evangelho relacionado nas Sagradas Escrituras. Cronologicamente estão relacionados na seguinte ordem. Quem vem primeiro? Mateus. Na Bíblia está o Mateus, Marcos, Lucas e João. Cronologicamente. Daí sim. Aí vem o Marcos. Marcos, Mateus, Lucas e João. Porque o Marcos serviu de base para os. Marcos é o. E foi o mais sucinto, né? Mais sucinto, foi escrito em primeiro lugar, né? Assim sendo, João, por sua vez, é considerado o último a ser escrito. Então sabe-se que foi lá pelos anos 90, 100? Nesse intermédio aí, né? Depois de Cristo, né? Sim, depois de Cristo. E é um tempo difícil, um tempo de perseguição generalizada. O que é uma perseguição generalizada? Era o que acontecia. Os cristãos eram perseguidos pelo imperador Dominiciano. Tipo assim, caía a bomba na cabeça do cara de tudo que é lugar, que a gente também está percebendo por aí, né? Essa não era a realidade, mas as pessoas eram abordadas na rua, eram abordadas no espaço onde estavam e impedidas de fazer o anúncio do Evangelho. Então esse era o tempo, um tempo de profunda perseguição, né? Tanto que podiam ser mortos, né? Então Exatamente. eles viviam num grande medo, né? E além disso, a parte do texto em estudo não encontra paralelo nos demais. Então é uma obra apenas do João, né? Ele que traz essa palavra para nós. É um material exclusivo. Isso. E se ocupa com a pneumatologia, aí é um nome difícil, né? Esse é. Não confunde pneumatologia com questão de pulmão, mas também tem a ver com respirar, soprar, viver, né? O espírito, né? Pneuma vem de espírito. Espírito vem de pneuma, né? Exato. Isso aí. Vamos cantar? Vamos cantar, né? Vamos cantar. Envia o teu Espírito, Senhor, e aí nós vamos entrar versículo a versículo no nosso texto. Temos ainda algumas pessoas que se animaram agora a reagir à nossa pergunta, né? A Lilian diz que entende como Trindade Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, o Consolador. Isso. É isso aí, Lilian. Obrigado. Também acolhemos o Cláudio e a Classi Spiegel, também o Márcio e a Natália Schmidhaus, lá de Forguetinha, né? Eu estive com o pastor de Forquetinha hoje. Hoje, seminário juntos. Muito bem. Durante o dia, o pastor Jair. O Jair Seidel escreve Pai Santo, Filho Santo, Espírito Santo. É isso aí. É isso aí, né?
E ali o Luiz dizendo é diferente do católico, sim, né? Muda algumas coisas. O credo niceno, na verdade, não, mas o credo apostólico, sim. Sim, o credo niceno é comum para as duas denominações cristãs, tanto católicos como anglicanos, creio que metodistas, presbiterianos, né? Isso. É igual, né? Luteranos também, quero crer, né? Isso. Que também para nós evangélicos e confissão luterana. É isso aí. Ainda o Ademar Egger diz: eu ainda aprendi no catecismo. Capixaba, né? Capixaba, alongado lá na Rondônia, em Alta Floresta do Oeste. Isso. Clarice Gressler também está conosco, de Sinimbu. Muito bem. Vamos ao nosso texto, né? Vamos se achegando. A gente vai possivelmente poder ainda aprofundar bastante outras questões que estão envoltas aí a partir do texto, né? O nosso texto ele tem uma estrutura bem clara, né? O versículo 12 é uma introdução. Né? Os versículos 13 a 14 falam exclusivamente da obra do Espírito Santo, de como se dá essa relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 15 é assim por dizer, uma conclusão. Isso vem assim, começo, meio e fim. É bem isso, né? Assim é a vida, ela começa, tem um meio e tem um fim, né? Também na igreja as coisas também estão estruturadas numa liturgia que tem sempre esse propósito também de nos dizer um começo, um meio e um fim. Isso. Vamos então começar pelo versículo 12, a gente lê de novo o versículo e daí nós comentamos o versículo para a gente poder ir aprofundando. Isso aí. Então o que diz no 12? Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Então o contexto histórico é marcado por um tempo de tristeza e despedida. E o cenário apresenta Jesus preparando os discípulos para os próximos episódios a serem vivenciados, porque eles sabiam tudo o que viria a acontecer, né? E que ele voltaria para junto do Pai, então ele tem que preparar os discípulos para esse tempo, né? Sim. Que viria. É uma situação de despedida de Jesus. Não dá para esquecer de que ele está ainda antes do período todo ali da prisão, do julgamento e da condenação da morte de cruz. Então, o versículo dá essa localização da onde os discípulos estão, antes de tudo isso acontecer. Então, Jesus não administra toda a informação de uma vez só, porque ele mesmo conclui que seria demais para o grupo, né? Então, perseguidos e angustiados, ainda eles viveriam e teriam que propagar a paz que Jesus lhes deixaria diante daquela situação que ele está vivendo. Então havia muita coisa para ser comunicada, ainda mais a tristeza que inundava o coração daqueles ouvintes e impedia que Jesus os transmitisse de modo completo. Por isso esse primeiro versículo 12. E o versículo 13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Então ali está desenvolvendo o tema, né? Que se trata. Então, no ensino anterior, Jesus se referia à realidade da vinda do Espírito Santo, né? De quando ele viria, de como ele viria, né? No capítulo anterior. E quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. O Espírito Santo que viria com uma missão específica, né? Não apenas viria, mas ele tem algo a tem uma coisa bem específica, né? Ele não fala de si mesmo, mas fala apenas aquilo que ele ouve do Pai e do Filho, e daí ele anuncia para as pessoas no tempo presente. Isso aí. Então, qual é a missão do Espírito Santo, né? Qual é a tarefa que ele tem? Ele está ao nosso lado, e assim a Bíblia também vai traduzir, né? Como consolador, pode ser advogado, aquele que advoga em favor de nós, defensor, protetor, sustentador. Né? Então, é ele que nos assiste. É bom saber disso, acho que isso é uma boa notícia para as pessoas cristãs, né? Imagina para aquela época, né? De perseguição, de dúvida, de incerteza.
Eles têm, olha, nós temos alguém que nos assiste, que é o nosso conselheiro, aquele que também aponta o caminho por onde trilhar, né? O que eles deveriam fazer, né? Agora que estavam sozinhos, antes ainda da vinda do Consolador, né? Ao longo da caminhada haveria momentos de solidão. E é o que os discípulos experimentam ali, né? Não apenas a partir da sua prisão e o seu tempo de morte, mas agora no período de pós-Pentecostes, Jesus não está mais com a gente, né? Não está mais com seus discípulos, ele subiu aos céus. E por isso o Espírito Santo é essa presença do Pai e do Filho que está conosco no tempo presente. Eles continuariam a vida deles, seguindo o caminho da vida deles, e precisavam de uma força que os ajudasse, né? E essa é a vinda do Espírito Santo. O versículo 14, Jesus diz aos seus: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Então, ainda que a tarefa do Espírito Santo seria capacitar os seguidores de Jesus para vivenciar novas experiências a serem feitas, o trabalho que o Espírito Santo realizaria neles não era algo novo. Ele anunciaria uma palavra relevante, baseada não em si mesmo, mas numa atualização daquilo que Jesus já revelara acerca do Pai. Isso. E além disso ainda, o Espírito Santo não seria a fonte de novos caprichos, né? Que impusesse à igreja a tirania do temporário, né? Daquilo que eles estão vivendo ali. Antes ele é a fonte que capacita a igreja, não apenas as pessoas são a igreja, né? Igreja. Mas ele os capacita, né? A compreensão e ao encorajamento para aplicar estas verdades que receberiam, né? Que eles receberiam em Jesus encarnado. Então aqui temos uma grande revelação do Espírito Santo. Ele anunciará o que pertence ao Pai. Os discípulos e a comunidade já não estarão mais órfãos com essa promessa de Jesus. Estarão ligados ao Pai se estiverem ligados a Jesus. Então essa conexão. E essa é a palavra que a gente ouviu antes, agora no domingo da Trindade, né? Não os deixarei órfãos, mas voltarei para vocês. E o versículo 15, o que diz, pastor? Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Isso, então o versículo 15 conclui o nosso texto, né? Então ele é de fato um texto curtinho para nós, mas super importante, né? Para a nossa reflexão. Então ele conclui o texto declarando que precisamos de um guia hábil, que nos possa ensinar, que nos possa ajudar a levar a cabo as profundas implicações do Evangelho, que tanto desejamos compreender e colocar também em prática. Então a gente coloca aqui também de que sem o Espírito Santo, né, não sabemos por onde andar, o que pregar e o que realizar. Por isso, na oração do dia, antes da gente adentrar nas leituras, na celebração dominical ou em qualquer celebração, a gente sempre de novo pede para que o Pai e o Filho sejam generosos conosco, derramando sobre nós a presença do Espírito Santo, que vai nos dar essa clareza de entender o que está sendo lido e que precisa ser também anunciado e pregado. Um pouco então, versículo a versículo do nosso estudo. Vocês também queiram em casa, por favor, reagir e nos ajudar na reflexão. Vamos acolher mais algumas pessoas. Laudete Nelson Wegner, também a Laudete é de Sinimbu. O Carlos Hilton Tomé diz crer em um só Deus, embora possa ser manifestado por Pai, Filho e Espírito Santo. É exatamente isso, né, Hilton? A gente, como humanidade, experimentou Deus, um Deus criador, céus e da terra, daquele que nos proporcionou um lugar bom, né, para viver com tudo que é necessário para viver, aquele Deus criador. Também nós experimentamos o Deus presente em seu Filho, nascido como nós, que viveu as coisas como a gente, mas nos ensinou o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. E também nós contamos com a presença de Deus, porque a gente sempre de novo, em meio às situações que nós temos,
cremos de que o Espírito Santo nos conduziu a enxergar, a ver a alternativa e nos aproximar da vontade que o Pai e o Filho desejariam. Isso. Também a Angélica Scheffel diz boa noite. Mercedes Bruce também nos acolhe com um boa noite. Se vocês puderem nos ajudar e dizer da onde são, né? Eu não consigo identificar apenas pelo nome, muitas vezes, a localidade de vocês, o município, o estado de vocês. Se puderem, né, colocar para nós, nos ajuda. Vamos cantar mais um pouquinho, Jonatas? Quem sabe o povo se anima a escrever mais algo sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, de como a gente experimenta essa presença do Trino Deus conosco no dia a dia. Cantamos agora, Vem Espírito Santo. É assim de que nosso estudo, a gente faz o exercício também de nos perguntarmos e sistematizarmos e deixarmos para vocês que estão em casa, também para o registro histórico, qual é o ensino do texto em si, assim, sistematizado o que o texto quer nos ensinar. Isso. O que ele traz para nós, né? Quem sabe em casa as pessoas também já tenham refletido o que esse texto diz para si, né? O Espírito Santo nos é enviado não apenas como o Consolador, ele é também o Espírito da verdade, né? Que nos ensinará também toda a verdade. Estamos carentes de verdade, né? Estamos precisando realmente, né? Então ele nos impulsiona para isso também, né? Nos inspira para isso. A promessa da presença do Espírito Santo no meio de nós é a garantia da fidelidade da Igreja na busca da compreensão das verdades reveladas nas Sagradas Escrituras. Então, se a gente tem a presença do Espírito Santo, também é uma garantia de que nós, no processo de reflexão e de leitura, vamos ser conduzidos pelo Santo Espírito a entendermos e compreendermos as verdades reveladas nas Sagradas Escrituras também em nossos dias. Isso. E o Espírito Santo é aquele que abre o coração, a mente de todos os fiéis, né, de todas as pessoas, para que possam compreender melhor as coisas do alto, e assim possibilita também a todos a melhor vivência da vontade de Deus, né? Como viver esta vontade também no dia a dia. O Espírito Santo ele nos ajuda, nos orienta, né? Portanto, é pela ação do Espírito Santo que podemos reconhecer Jesus e glorificar o seu santo nome. Então, enfim, sem o Espírito Santo não sabemos por onde andar, o que pregar e o que realizar. Ele que nos orienta, né? Isso. É o nosso conselheiro, nosso advogado, né? Como já dizíamos antes. Então, eis que temos a Trindade, como a igualdade das três pessoas divinas. Ao dizer tudo o que o Pai tem, né? Então também é do Filho. Isso. E ao dizer tudo que o Pai tem é do Filho, tudo que é do Filho também é do Pai, né? Então o Espírito Santo também possui algo em comum ao Pai e ao Filho. Isso é a essência divina, né? A essência divina é essa: um só Deus que se revela em três pessoas. Isso foi bem como o Wilton colocou, né? Hoje ali no chat. Então, nesse tempo em que vivemos, é preciso ouvir a voz do Espírito Santo que quer nos ensinar as coisas do alto para que nós possamos viver todas estas coisas aqui. Para tal, é preciso clamar como humanidade por humildade ao Espírito Santo. É preciso pedir por ouvidos atentos para que a gente de fato possa ouvir a voz do nosso Senhor, do nosso Deus, né?
Sua voz é serena, não vem por gritos. Acho que essa é uma coisa também, a calmaria que vem por meio dela. Sua voz é compreensível, né? Não é com línguas estranhas ou abafadas pelas vozes desse mundo, que essas vozes tentam nos sufocar, né? As vozes que temos no mundo. Do prazer, do poder, do ter, né? A gente vai muito por esse caminho às vezes, que ter é o que vai dar resultado, né, para nós. É bem interessante destacar de que o Espírito Santo não é estrepulia, né? Não é fazer qualquer coisa e dizer que aquilo é o Espírito Santo. Aquilo tem que condizer com aquilo que o Pai e o Filho já nos revelaram nas Sagradas Escrituras e na pessoa do próprio Filho de Deus encarnado. Então a gente ouve muitas coisas que a gente nem entende o que é dito, né? E não sabe para onde ir, daí, e a gente não sabe para onde ir, né? Então a palavra do Evangelho dessa semana, Jesus orienta os seus com muita clareza, né? O Espírito Santo não vai inventar a roda, ele apenas vai transmitir a vontade do Pai e do Filho para a gente, com clareza, com entendimento, com sobriedade, o que tem às vezes faltado. É tarefa cristã, então, permanente, clamar ao Espírito Santo por clareza e verdade nos tempos em que vivemos. E a gente termina a nossa reflexão nessa certeza, pedindo em humildade também, né, Ângela, que nos tempos em que nós vivemos, de fato o Espírito Santo nos instrua na verdade do Pai e do Filho. Vamos cantar mais um pouquinho juntos? Vamos que vamos! Vem, derrama a paz. Que a glória de fato seja dada a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele tem sido, pelo que Ele fará em nós, e que o Espírito Santo seja generoso para que a gente possa de fato dar sinais de quem é o nosso Deus, de quem é o nosso único Senhor. Queremos ainda acolher algumas pessoas que se achegaram. Angelice Schaefer, ela é Cachoeira do Sul, terra do arroz, né? Também temos conosco a Loreni Marafigo, né? Que bom. Diz boa noite. O Guilherme Reichwald Júnior, boa noite. Belo e potente momento. Muito obrigado. Espero que a nossa tecnologia hoje tenha alcançado vocês com efetividade, né? Também a Lilian diz: todos os dias o Espírito Santo nos capacita e nos encoraja para servir ao Senhor. De fato, também, né? Além de nos dar compreensão, também é assim a nossa leitura de que o Espírito Santo é o que nos dá um dom, uma capacidade para colocar a serviço. E aí, como bons luteranas que somos, a gente queria de que a gente deve colocar o dom recebido do Espírito Santo a serviço de Deus ali aonde a gente está. Também Zeni da Silva está conosco, diz boa noite.
A Maria Delocida também deixou uma mensagem, né? Gratidão pela mensagem, uma abençoada noite e bom descanso. Ademar Egger, muito boa a reflexão, obrigado pela bela reflexão. A gente que agradece a companhia de vocês. Né? Então já estamos adentrando nos minutos finais da nossa estada com vocês. Próximo encontro já pode ser agendado por vocês em casa no dia 17 de julho, sempre às 20 horas, né? Então, próximo estudo bíblico vai ser no dia 17 de julho às 20 horas. Sim. E também o texto bíblico é assim a nossa prática, que a gente sempre se dedica, se inclina sobre o estudo bíblico do texto do Evangelho previsto da semana, ou seja, do domingo da semana do dia 17. Então o texto previsto é Lucas, do capítulo 8, versículo 26 a 39. Um texto um pouco mais longo, vai exigir da gente um pouco mais de... Sim, vamos ter que ser mais sucinto aí. Vamos ter que mais sucinto. Falar menos, né? Tem que Falar economizar menos. nas palavras, então. Vamos ter que ouvir um pouco mais, usar as bonitas orelhas e a boca só Isso. o necessário. A Carla Rath, que ainda escreveu também, né? Uma palavra. Leia para nós aí. Essa semana, com o culto de domingo e o estudo de hoje, com certeza aprendi mais um pouco. Obrigada e uma boa noite. Que bom, né? Que joia. Deixa eu falar uma coisa, o pastor Maurinho vai pegar a vela. E aí, essa é uma pergunta para quem presta atenção, né, no altar da sua igreja. Sim. Se quantas velas tem lá no altar? Nós sabemos aqui, né? Sabe, Jonatas, quantas tem aqui? 3. Sabe que quando eu atuava em Estrela, sempre tinha 2 velas. E aí, a gente pensou assim, no domingo da Trindade, nós vamos colocar 3. E aí, uma senhora, do jeito que ela entrou na igreja, ela perguntou, por que tem 3 velas hoje? E aí tem uma explicação, porque, né, pastor Maurinho? Então, assim, se você lá na sua igreja tem uma vela, ou tem 2 velas, ou tem as 3 velas, tem uma explicação, né? Nós Também temos uma aqui, né? Isso. A vela nos ajuda a entender um pouco o texto de hoje. Acho que para a gente finalizar, eu usei também na pregação domingo aqui, na comunidade do centro. A vela é formada de 2 elementos sólidos, a cera e o pavio. Tá? Mas uma vela, sem ela estar acesa, não tem muito sentido, né? Se cair a energia agora aqui e nós não tivermos a vela acesa, vamos ficar tropicando um no outro. A vela tem a função de iluminar. Só que é interessante a gente não esquecer de que a vela, o fogo só fica aceso mediante a presença do pavio e da cera. E com que o fogo se alimenta? Além do oxigênio, é claro, né? Se alimenta da parafina e do pavio. Então, se a gente quiser... Sempre todo exemplo tem suas limitações, mas a gente comparar a vela à Trindade, é assim de que a parafina, que é a parte maior, seria o Deus Pai Criador. E o centro, o pavio, que é o centro da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador é Jesus Cristo. E assim como o fogo se alimenta do pavio e da parafina, também na questão da Trindade, o Espírito Santo, ele recebe as suas orientações, a sua energia e aquilo que ele irradia do Pai e do Filho. E é um trabalho parceiro, juntos. Então, se tem uma vela, tu tens o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se tem 2 velas, tu tens uma vela para o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Se vocês são do tempo de antigamente, se falava Antigo Testamento, Novo Testamento. E se tiver 3 velas no altar, tem uma para cada pessoa da Trindade. Tá tudo explicadinho, tudo certinho. Tá? Muito bom. Acho que é bom para a gente... exemplos nos ajudam, né, a identificar, né, como isso funciona, né, para a nossa vida. Muito bem. Não vejo aqui que nós tenhamos pessoas... Já tem o seu Hartley que escreveu ainda. Agora o meu sumiu, mas ele escreveu. Grato pelo estudo, aprendi bem a amplitude da Trindade. Até dia 17 de julho. Tenham uma boa noite de descanso. Espero que vocês em Sinimbu também. Eu vejo o tamanho da preocupação aí com o rio, né, e com outras localidades no Rio Grande do Sul que estão profundamente angustiadas com a enchente. Espero que vocês consigam minimamente descansar e repousar na certeza também de que o rio vai ficar no seu devido lugar, que é no leito. Isso aí. A gente agradece, um agradecimento especial hoje à noite também nós queremos fazer aos doadores de recurso para a aquisição de equipamentos novos de transmissão. Então, se nós temos melhorias
na nossa transmissão é porque também foi feito um investimento e pessoas se dedicaram em buscar esse recurso para a aquisição desses materiais. Foi possibilitado, né? As pessoas que ofertaram não querem ser citadas, mas vai assim mesmo a nossa gratidão pela doação que nós recebemos. Especialmente porque nós estamos, né, na nossa comunidade nos preparando para a ação de graças. Então também nós precisamos agradecer, né, quando somos... Domingo temos culto de ação de graça aqui no centro, vamos fazer o caminho da generosidade e você que é da comunidade aqui de São Leopoldo e da São Borja pode trazer produtos que você colhe e prepara em casa e também é animado a trazer recurso dali onde você ganha o teu pão nosso de cada dia, podendo ofertar também em recurso, em dinheiro, se você assim desejar. É isso. Nós temos um pedido de oração muito especial hoje, né? O Marcondes, né? Que é muito conhecido nosso aqui, muito tempo morou ali na Campestre. O filho, o Ramon está internado já desde a semana passada. Já do sábado passado. Desde sábado passado. Inspira grandes cuidados e também a gente quer que Deus ouça o nosso desejo de que ele fique bem, que se recupere e de que o conhecimento que Deus partilhou com os seres humanos possa também alcançar o Ramon para que ele tenha o devido tratamento e as intervenções que forem necessárias para que se corrija a situação em que ele se encontra. Nós vamos fazer a nossa oração hoje de forma cantada e a gente aprendeu também com nossos antepassados de que quem canta, ora em dobro. Então também que ao cantarmos, Deus ouça em dobro o nosso pedido pelo Ramon, para que as enchentes cessem, para que as guerras parem, de que a gente deixe a vontade de Deus transparecer entre nós. Seja superior, né? Seja aos superior. Nossos desejos. Mas pastor Mauri, lembrar ainda também do teu xará, o pastor Mauri Capel fez uma cirurgia na segunda, né? Ele está em casa, mas que ele possa se recuperar também rapidamente. E no início nós lembramos do Cláudio, né? Talvez ele já está correndo por aí, mas que também tem uma boa recuperação, né? Só faz uma semana hoje da cirurgia dele. Essas pessoas citadas, a gente também ainda quer lembrar o primo nosso que faleceu hoje no Paraná, né? Lá em Capanema. Seibel lá, foi hoje sepultado, né? Então um abraço nosso também para a família enlutada lá de Capanema. Nossos familiares, eu sou Seibel por parte de mãe, né? Por parte de mãe. Isso. Vamos cantar e orar então, levando a Deus os nossos pedidos de intercessão dessa noite. Venho agradecer
Gratidão pela tua companhia, gratidão pela tua companhia também, pastora Jonatas e pastor Isaías, obrigado pela presença de vocês. Nosso boa noite. Boa noite, né? Que todos possam descansar bem. Também deixamos o nosso abraço e até o dia 17 de julho. Nos vemos.